Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. 2 homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá! No programa de hoje você vai ficar por dentro da atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na defesa dos direitos dos cidadãos fluminenses. E confira a exibição dos nossos quadros já conhecidos. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público, mais perto de você. Vamos dar um giro nas redes sociais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Acompanhe! Embora a vacinação contra a Covid-19 já tenha começado, algumas condutas são essenciais para que a campanha siga em frente, priorizando aqueles considerados grupos de risco. Para reafirmar o compromisso com o bem-estar coletivo e garantir que a população possa exercer a plena cidadania, o MPRJ lançou em suas redes uma campanha para incentivar a população a denunciar irregularidades na vacinação contra a Covid-19, entrando em contato com sua ouvidoria em casos como o de desrespeito à fila prioritária. Fique de olho! Fique por dentro do trabalho do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no quadro Conheça a Atuação do MPRJ. Dando sequência aos trabalhos do CAL Saúde durante a pandemia, nessa fase da vacinação, nós optamos por fazer um trabalho integrado do CAL com as promotorias de saúde da capital e da região metropolitana. Todo o trabalho integrado rende muitos frutos. A gente entende que quando vários promotores trabalham juntos, as ideias são melhores, né? E a forma de executar as ações pensadas é sempre melhor também. Então a gente resolveu, na semana passada, no meio da semana passada mais ou menos, fazer uma série de inspeções por amostragem, é claro, porque os locais de vacinação, tanto na capital quanto na região metropolitana, são muitos. Então resolvemos fazer por amostragem inspeções nesses locais de vacinação. A 5ª Promotoria da capital e as promotorias especializadas de saúde da região metropolitana, acompanhadas da nossa estrutura técnica por vezes e por vezes com os policiais do GAP. E nos locais de vacinação, nós não chegamos a flagrar nenhuma situação irregular, nenhuma pessoa que não fosse dos grupos prioritários, né, sendo vacinada indevidamente. Mas pegamos, sim, algumas situações muito preocupantes, como, por exemplo, a falta do Sistema Nacional de Informações, né, do Programa Nacional de Vacinações. Ele não estava funcionando a contento e assim, dessa forma, as doses, né, cada dose que estava sendo aplicada não podia ser lançada no sistema. Então, a maioria dos municípios, inclusive o município do Rio, estava fazendo um controle manual dessas doses, né? O que não é nem um pouco indicado, porque agora a gente está numa etapa em que um extrato reduzido da população está sendo atendido. Mas daqui a pouco, a tendência é que isso seja expandido. E aí esses controles manuais vão se perder, né? E para o MP fazer a sua parte e fiscalizar, a gente precisa que isso esteja no sistema. Então, para essa operação, a gente sempre colabora, o CAL Saúde sempre colabora, municiando os promotores de tudo que a gente sabe, né, de tudo que sai de legislação, de notícias, de normas. A gente se articula, quando é necessário, com os órgãos, com os gestores. A gente tenta municiar o promotor do material técnico para que ele possa agir da melhor forma possível. A gente também troca ideias, a gente dá sugestões, né, de atuação e nessa linha, a partir do que foi constatado, todos em conjunto entenderam que era hora de recomendar a alguns gestores providências para corrigir esses erros.
De outra maneira, né, alguns promotores já acharam, pelas circunstâncias que encontraram, que o mais apropriado seria já ajuizar uma ação civil pública. Foi o caso da capital. E essa ação civil pública foi ajuizada no sentido de pedir que o ente público, né, o município, seja condenado a dar mais transparência a esse processo todo e também a corrigir diversas falhas que foram encontradas nesse processo. A partir daí, várias outras promotorias de outras regiões também começaram a expedir suas recomendações e conforme a gente pode ver no próprio site do MP, no portal do MP e também como tem sido repercutido pela imprensa, né, várias recomendações saíram e vários promotores estão fazendo também a fiscalização por amostragem nos seus locais, né, nos seus municípios. Nós entendemos que isso é um trabalho muito importante, porque por mais que a gente saiba que o MP não é onipresente, a gente não tem como estar em todos os locais de vacinação, a gente indo por amostragem nos locais, a gente consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo na realidade e chegar junto ali, né, para ver o que a população está enfrentando nesse processo tão importante que é a vacinação da população. Então, a gente faz o apelo para que a população denuncie eventuais irregularidades. Nós temos vários canais para contato, né? A nossa ouvidoria, enfim, nós estamos com uma campanha muito legal nas redes sociais para que o cidadão, hoje em dia as redes sociais têm um alcance muito grande, então para que o cidadão possa verificar ali os canais de acesso para denunciar. E nós vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, na volta tem mais MP Cidadão para você. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. O MPRJ lançou a campanha MPRJ Guardião dos Seus Direitos nas redes sociais. Vamos conferir. As histórias em quadrinhos são conhecidas por serem narrativas lúdicas, em linguagem acessível, visando apresentar à sociedade o passo a passo de um processo criminal, com suas etapas e trâmites, e esclarecer como se dá a atuação dos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na área. O MPRJ lançou em suas redes sociais a campanha MPRJ Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença. No enredo, é apresentada uma situação hipotética de um crime de violência doméstica e suas posteriores ramificações, desde a ocorrência da conduta criminosa, passando por todo o processo de investigação e julgamento, até a sentença. Publicada em episódios a cada semana, acompanham a evolução da história, vídeos explicando termos jurídicos e aspectos técnicos nela narrados. No primeiro episódio da história, o protagonista comete um ato de violência doméstica, agredindo sua mulher em local público, e ela é hospitalizada. No segundo episódio, o inquérito policial chega à promotoria de justiça que atuará no caso, sendo apresentadas todas as etapas da denúncia e da pronúncia. Nos vídeos, explicações sobre o que é o inquérito policial, o que significa a pronúncia e quais são os tipos de prisão. No terceiro episódio, o protagonista recebe auxílio do defensor público, que o defenderá no caso. Em sua quarta semana, a história chegou ao Tribunal do Júri, que julgará o caso.
A campanha, que é uma iniciativa do MPRJ, será vinculada periodicamente, com os novos episódios saindo às terças-feiras e os vídeos sendo publicados nos dias seguintes durante a semana. Para entender mais sobre a atuação do MPRJ na área criminal, acompanhe a continuação da história nas redes sociais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ou assista nas próximas edições do MP Cidadão, MPRJ. Guardião dos seus direitos, do crime à sentença. Chegou a hora do cidadão tirar as suas dúvidas no quadro MPRJ Responde. Eu gostaria de saber como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro protege o direito dos idosos institucionalizados. Oi, José Gonçalves, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre o trabalho do Ministério Público na tutela dos interesses da pessoa idosa institucionalizada. É importante que você saiba que o Estatuto do Idoso prevê que nós somos responsáveis pela fiscalização das instituições de longa permanência para idosos, junto com a vigilância sanitária e com os conselhos de direito. Nós temos, inclusive, isso disponibilizado na internet, no nosso site do Ministério Público, o nosso roteiro de atuação da fiscalização que os membros do Ministério Público realizam. Ali você tem conhecimento de todo o trabalho que é realizado e tudo que se é exigido pelos promotores quando fiscalizam uma instituição. É muito importante para que a gente... É muito importante a nossa atuação nesse particular, porque nós temos um grande interesse que as instituições forneçam serviços de qualidade, porque só assim nós poderemos garantir os direitos dos idosos. É importante também que se diga que nós atuamos também na tutela individual da pessoa idosa institucionalizada e também daquelas pessoas idosas que sofrem violências e que estão em situação de vulnerabilidade e risco social. Nós temos, inclusive, aqui na capital, ou seja, no município do Rio de Janeiro, 5 promotorias de justiça especializadas na tutela individual da pessoa idosa que vive situação de vulnerabilidade. E aí, nesses casos, é bom lembrar também que está lá no Estatuto do Idoso, que todas as situações em que houver abandono material e abandono moral de idosos institucionalizados, esses devem ser também comunicados. E essa comunicação, é bom lembrar, deve ser feita sempre através do canal da ouvidoria. Telefone 127. Agora nós vamos para o intervalo. O MP Cidadão volta já. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. Veja como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está atuando para proteger os direitos da população fluminense no quadro MPRJ pelo Estado. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve vitória na Justiça com o fechamento do Hospital Psiquiátrico Casa de Saúde Cananéia, em Vassouras, no centro-sul do estado. O hospital descumpria a Lei 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais. Em janeiro de 2020, foi ajuizada uma ação civil pública pela Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Vassouras, objetivando, inicialmente, o fechamento da porta de entrada da antiga Casa de Saúde Cananéia, localizada no município de Vassouras. O juízo da primeira vara da comarca de Vassouras, analisando o pedido do Ministério Público, houve por bem acolhê-lo, determinando o fechamento da porta de entrada, bem como que a Secretaria de Estado de Saúde promovesse um censo psicossocial. Esta medida tinha por objetivo viabilizar a elaboração de um projeto terapêutico singular para cada um dos pacientes que ainda se encontravam internados. A partir de tal ferramenta, em conjunto com o município de Vassouras, a Secretaria de Estado de Saúde, representada por sua coordenação de assistência psicossocial, a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Vassouras iniciou um grupo de trabalho visando ao acompanhamento dos casos e das medidas que foram necessárias para promover e garantir os direitos a esta população vulnerabilizada. A empreitada contou com o apoio da Promotoria de Justiça Civil de Vassouras, de diversas outras promotorias de justiça de tutela coletiva e individual no âmbito do Ministério Público, assim como dos Centros de Apoio Operacional CAU Saúde, CAU Idoso e Pessoa com Deficiência, CAU Cível,
e os profissionais técnicos do Ministério Público lotados no GAT e no NATEM. Esta medida foi necessária considerando o histórico da Casa de Saúde Cananéia. Durante aproximadamente 8 anos, tramitou na Promotoria de Justiça de Vassouras o inquérito civil destinado ao acompanhamento das políticas públicas que eram promovidas em relação a tais pacientes. Todas as tentativas de negociação extrajudicial da questão foram adotadas. No entanto, não houve êxito, razão pela qual houve a necessidade de ajuizamento desta ação civil pública mencionada, visando que o município assumisse, por meio de intervenção, a prestação direta do serviço público e promovesse a desinstitucionalização de todos esses pacientes. A partir de todo o trabalho desenvolvido por esse GT, grupo de trabalho mencionado outrora, envolvendo todos esses atores, foi possível promover a completa desinstitucionalização de todos os pacientes que se encontravam internados na Casa de Saúde Cananéia, em torno de 52 pessoas. Houve também com isto o fortalecimento da RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, de 8 municípios, os quais tiveram que inaugurar ou aumentar o número de serviços residenciais terapêuticos, que é um equipamento da rede extra-hospitalar preconizado na RAPS justamente para garantir que estes pacientes que se encontram em situação de longa permanência em instituições psiquiátricas de natureza asilar, como era a Casa de Saúde Cananéia, possam, assim, voltar ao protagonismo de suas vidas e garantir a plenitude de seus direitos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu recomendação para que 5 municípios da região dos Lagos, Cabo Frio, Araruama, Saquarema, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo, adotem medidas relacionadas ao processo de imunização da população contra a Covid-19. As orientações são relativas ao início do processo de vacinação contra a Covid-19 nas cidades. O Ministério Público, pela Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio, expediu 2 recomendações para os municípios de sua atribuição, para que eles cumpram fielmente a ordem de prioridade estabelecida pelo Ministério da Saúde a respeito da vacinação das pessoas contra o Covid-19. O Ministério da Saúde publicou um Plano Nacional de Imunização, publicou também um documento com critérios e protocolos para essa vacinação e estabelecendo quais são as pessoas que prioritariamente devem receber as primeiras doses de vacinas que estão chegando no Brasil. Dentro desse protocolo, é preciso respeitar não só as doses que estão sendo enviadas, para que não haja falta para a segunda dose, para a aplicação da segunda dose, como também é preciso respeitar as prioridades máximas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pelo próprio município. São elas os idosos institucionalizados, os profissionais de saúde que estão na ponta no tratamento da Covid, indígenas que residem em território indígena e outras categorias que estão previstas nas normas do Ministério da Saúde. O Ministério Público vai exigir que essa ordem seja respeitada e, mais do que isso, vai exigir que o município comprove, publicando nos seus sites, quais são as pessoas que estão sendo vacinadas, em que data, quando foi a primeira dose, quando foi a segunda dose. Todas essas informações são necessárias para dar transparência a esse processo de vacinação da população local. Nas 2 recomendações que o Ministério Público expediu, além da obrigação do município dar publicidade às pessoas que estão sendo vacinadas, informando em seus sites essa vacinação, também é necessário que os profissionais de saúde que estão aplicando as doses de vacina, eles sejam treinados para que eles coloquem nos sistemas de informação do Ministério da Saúde esses dados. Porque é muito importante a centralização desses dados, a notificação do Ministério da Saúde de que as pessoas estão sendo vacinadas, para que a informação que seja publicada de forma oficial para a sociedade seja fidedigna e respeite aquilo que as normas técnicas afirmam. Não só informar de que as pessoas foram vacinadas, mas também uma segunda recomendação
para que os profissionais de saúde acompanhem todos os eventuais efeitos colaterais, efeitos adversos da vacinação. Isso tudo foi recomendado pelo Ministério Público e espera-se que nas próximas semanas os profissionais de saúde sejam capacitados para realizar essas tarefas. O MP Cidadão de hoje termina por aqui. Fique ligado no canal MPRJ Oficial no YouTube. Lá você pode rever os programas anteriores e assistir a outros conteúdos do MPRJ. Aproveite para se inscrever, ativar as notificações, nos siga também nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E ouça o podcast do MP Cidadão nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. A gente se encontra na próxima semana. Até lá! Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela: MP Cidadão.